Salmo 103. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 103. Vamos ler o Salmo todo, tá, amados? São 22 versículos. Vamos fazer esse acompanhamento com os amados irmãos. Diz assim: bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a de águia. Como fez, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em graça e rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga, ó Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam suas ordens, e lhe obedece a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio, bendiga minha alma, ó Senhor. Hoje nós vamos conversar com os irmãos aqui hoje sobre o tema andando debaixo da misericórdia de Deus. Será que nós estamos mesmo andando debaixo da misericórdia do Senhor? Temos ciência disso? É claro que um dos pontos positivos aqui é que estamos aqui, né? E se estamos aqui, é sinal que o Senhor foi e é misericordioso conosco. Porque se não fosse assim, nós certamente não estaríamos aqui. Mas o salmista aqui, ele procura nos explicar algumas coisas fundamentais e nos lembrar algumas coisas que às vezes nós não percebemos. Nós não percebemos, mas que sempre Deus está agindo em nosso favor. Esse salmo é um cântico de ação de graça, por parte de um homem cujas orações tinham sido respondidas mediante uma ação divina de Deus sobre a vida dele, em curá-lo,
em repreender uma enfermidade na vida dele. Então ele começa a falar com Deus, mostrar nesse salmo a realidade da sua vida. Quero lembrar aos irmãos que todos os salmos, ele é praticamente uma forma do homem, né, do escritor, daquele que escreveu o determinado salmo, expressar o que ele passou, o que ele viveu, o que ele pensa a respeito de Deus. Então é muito bom você, quando você lê o salmo, você não está lendo apenas uma história de teoria. Ele está lendo uma história prática de pessoas que viveram na íntegra tudo aquilo que a qual eles escreveram. Esse salmo nós vamos dividir em partes dele. E a primeira parte, aqui, está no versículo 1 até o versículo 5, que é: o poeta induz a si mesmo a louvar a Deus. Já imediato no versículo 1, o salmista, ele demonstra aqui que ele estava agora trazendo uma alegria ao Senhor por algo que ele recebeu de Deus. Todo o resultado, todos nós que precisamos entender isso, que quando nós recebemos algo de Deus, o que Deus espera de você e de mim é justamente um louvor, uma gratidão a Ele. E existem várias formas, hoje não vamos poder falar sobre isso, mas existem muitas formas de você agradecer a Deus. E em breve estaremos trazendo aqui como você deve agradecer ao Senhor. Mas o salmista aqui fala sobre isso, né? O salmista, ele agradece, né, e bendiz o nome do Senhor, o chamado Yahvé Elohim. O que quer dizer? O Deus todo, o Deus pessoal, no Deus presente sempre conosco. O que mais impressiona a gente, amado, é que Deus sempre está presente constantemente em nossas vidas. Basta a gente olhar e observar o quanto Ele tem nos abençoado. No versículo 2, ele expressa mais uma vez: bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele estava tão preocupado em agradecer ao Senhor, ele estava tão preocupado em agradecer e agradecer e bendizer e louvar ao Senhor, que ele pediu a alma dele para não esquecer de nada, ou melhor, o Senhor para não esquecer de nada, que nós podemos de alguma forma também agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito a nosso favor. Então, Senhor, não esqueça dos seus benefícios. Venha, Pai, sobre mim e venha nos abençoar. E aqui, esses benefícios, na verdade, são as ações de Deus constantes nas nossas vidas, né? Que elas, de alguma forma, podem ser boas, né? E elas podem ser mais, né? Às vezes nós só valorizamos as ações de Deus quando as coisas estão boas, estão tranquilas para nós, quando nada, assim, aparentemente de ruim acontece conosco, quando tudo está bem, quando o banco está bem forrado com dinheiro, né? Quando a despensa está bem cheia, né? Então, nós normalmente, às vezes, nós perdemos um pouquinho e achamos que bendizer ao Senhor é somente quando as coisas estão boas. Mas também o salmista aqui nos explica que também devemos louvar ao Senhor também quando as coisas também não estiverem boas. Porque louvar ao Senhor quando não tem nada dentro de casa, quando as coisas às vezes não estão funcionando como nós achamos que deveria funcionar. Então precisamos também de todas as formas bendizer ao Senhor, porque Deus também, às vezes, no intermédio daquela coisa que aparentemente seja ruim, é exatamente aquilo que Deus quer transformar e muito mais bênção para a gente ainda. Quer ver um exemplo disso? O povo de Israel, né? O povo de Israel foi levado para o deserto, mas eles não entenderam o que Deus queria com eles. Gente, às vezes, amados irmãos, nós não estamos preparados para receber a tamanha bênção que Deus tem para nós. Não estamos preparados para isso. E às vezes Ele permite-nos passar pelo deserto, né? Como Israel,
Porque se Israel entendesse que aquela caminhada dele para o deserto era apenas um treinamento para poder tomar posse daquilo que estava lá em Canaã, ele não teria agido como devemos agir. E às vezes estamos agindo da mesma forma. Às vezes Deus nos conduz ao deserto. Para quê? É para nos ensinar, para nos preparar para algo muito grande. Né? Como Jesus, às vezes as pessoas falam que luta só quem passa, quem está fora de Deus, né? Mas uma coisa que chama atenção, é no capítulo 4 de Lucas, que fala que o Espírito Santo foi que conduziu Jesus ao deserto. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Eu queria deixar aí claro, quando você dizer que está cheio do Espírito Santo, tome cuidado que ele pode te levar para o deserto, né? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Então, tem oração que a gente tem que tomar muito cuidado para poder fazer, né, irmão? Porque a gente precisa ficar orando, meu Senhor, me enche do Espírito Santo. Ah, você quer estar cheio do Espírito Santo? Aí ele vai te levar, ele vai te encher do Espírito Santo, porém, vai te conduzir ao deserto. Versículo 3, aqui, ele fala assim, olha, ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. E não somente ele perdoa, como também cura. Olha que coisa boa. Às vezes nós achamos que não, que existem doenças, que às vezes nós não entendemos a razão, o porquê e o propósito, não é verdade? Então precisamos começar a olhar, quando passarmos por algumas situações como essa, precisamos dar uma olhadinha para nós mesmos e procurarmos entender a razão principal porque Deus permitiu passarmos por tudo aquilo. Então, o salmista aqui, ele fala, ele deu a certeza que é Ele, não somente perdoa, meu Deus do céu, e assim eles entenderam que tem culto que não, né? Entenderam que tem culto que não, mas infelizmente é assim mesmo, né? A gente tem que passar por isso, mas a gente vai orar por eles, para Deus dar um cuidado especial na vida deles, e Deus sabe como agir na vida dessas pessoas, né? E a única forma deles entender, porque aí mostramos até mesmo o que nós estamos pregando aqui, que a misericórdia de Deus, às vezes, ela faz com que a gente ache que está tudo bem. Mas aí quando Deus permite as coisas começar a ir a um caos, aí nós vamos perceber o quanto nós às vezes não levamos a sério. Levamos a sério o quanto grande amor de Deus por nós. Muitas pessoas hoje, e algumas pessoas hoje, infelizmente, elas estão no inferno porque não levaram a sério, ou não tiveram, não foi dado em conta para eles o quanto é grande a misericórdia do Senhor. Não valorizaram ela, abusaram, e por abusarem dessa misericórdia do Senhor, pela bondade de Deus para nós, e às vezes não levaram a sério, não agradeceram a Deus, não bendizeram a Deus, não louvaram a Deus, e por conta disso estão hoje talvez muitos arrependidos, e vão se arrepender muito mais ainda, porque não valorizaram isso por Deus. Mas Deus tem o cuidado disso, Deus tem o controle de tudo, Deus sabe de tudo, né? Eu tenho certeza que hoje, né, tanto os irmãos que estão aqui hoje, como os irmãos que estão em casa, vão perceber
o quanto nós precisamos entender o quão grande é o amor de Deus por nós. É Ele, como nós vemos aqui no versículo 3, Ele é o Deus que perdoa as iniquidades, é o Deus que cura as enfermidades. Você tem ideia do que é isso? Nós vivermos debaixo, sabe, desse perdão de Deus. Deus perdoa os pecados. O que basta, o que falta hoje para a gente é pedir perdão. E pedir perdão não é dizer, Senhor, perdoa, né, os meus pecados. Não, você tem que descrevê-los, tem que detalhá-los. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Ele é grande para isso. É grande para isso. Deus está despertando a igreja hoje. Deus já está chamando a atenção da igreja hoje, para ela entrar nessa consciência, que precisamos entender o quão grande é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E se nós não levarmos isso a sério, nós vamos carregar achando que está tudo bem, e esse é o problema, é acharmos que está tudo bem. Não está tudo bem. Irmãos, quero lembrar aos irmãos, independente que você tenha uma vida estável na sua família, independente que você esteja na igreja, independente que você esteja, né, com saúde, ainda assim precisamos entender que as coisas ainda não estão bem, e precisamos nós orar constantemente para que viemos buscar o bem-estar da nossa alma. A preocupação aqui do salmista, por mais que ele entendesse isso, era exatamente isso, é ele buscar para a alma dele. Então que ele ora, bendiga minha alma, ó Senhor, isto é, louve a minha alma ao Senhor. Então ele estava querendo agora buscar essa essência, e que ele sabia que toda alma, todas as nossas almas, todas as almas deste mundo, elas estão doentes, elas precisam constantemente serem curadas, perdoadas. Mas para isso, repito, precisamos buscar o perdão de Deus, buscar a cura de Deus, porque a cura às vezes não está somente na parte física, está na alma. Talvez você que está em casa aí, nos ouvindo, esteja passando por isso, né? Às vezes os irmãos ligaram hoje, ligaram e estão ouvindo esta mensagem, estão talvez pensando, né, que está tudo bem, mas a gente precisa entender que as coisas não ficam bem quando nós achamos que estão bem. Então a palavra que Salomão diz, que fala assim, olha, há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Então a gente tem que procurar isso. E as enfermidades, de alguma forma, elas são uma forma de Deus disciplinar a gente, fazer a gente entender que nós precisamos nos voltar para Ele. Quer ver uma coisa, irmão? Qual é o momento que você mais pensa em Deus? É quando tudo tá ruim, né? Dificilmente você vê alguém pensando em Deus, ou pensando em louvar a Deus, quando as coisas estão boas. Então pode até acontecer isso, você canta o hino e tal, mas geralmente as pessoas vão pensar em Deus na cama, quando as situações adversas, ou quando alguma coisa falta, ou quando vem a luta, ou quando alguma coisa fica meio difícil, aí você vai fazer o quê? Oh meu Deus, me ajuda. Não é assim mesmo que funciona? Então a gente precisa, às vezes Deus permite isso. Deus permite isso, as enfermidades justamente para isso, para poder a gente parar um pouquinho. Esses dias atrás, alguém estava passando por uma situação difícil. Essa pessoa trabalhava e não cuidava da saúde. E aí, no final das contas, essa pessoa teve que parar de trabalhar. E houve um problema na saúde dessa pessoa, e ela parou de trabalhar. E não está indo trabalhar por causa da saúde. Não poderia ter pensado nisso antes? Não poderia ter pensado antes em dar uma paradinha,
em sair um pouquinho, em passear um pouquinho. Mas não, a pessoa achou que o trabalho é tudo, ou ele tem que ficar ali vibrado, na vibração, como diz, no 220, né? Constantemente. E acaba que um dia as coisas têm que parar. Irmãos, lembrando que se você não... É igual um automóvel, né? Eu tenho carro, eu sei o que é isso. Se você não fazer uma manutenção no seu automóvel, um dia ele vai parar. Aí o gasto talvez vai ser muito maior do que você tivesse levado ele periodicamente ao mecânico, pedindo ele para dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha, meu amigo. Vê que esse carro está... Mas ele está ligando bem, mas que ele esteja andando bem, mas esse é o certo. E também nós precisamos fazer isso. Hoje em dia, está aqui alguns homens aqui, deixa eu falar com os homens aqui agora. E às vezes nós, as mulheres, elas são mais prudentes do que o homem, né? E acaba o homem prejudicando a mulher por causa da prudência dela e da imprudência dele. E assim acontece. Porque a mulher, ela vai fazer os seus exames periodicamente. E o homem não faz isso. Você já viu? É muito difícil ver um homem fazendo isso. E hoje nós temos aí um problema muito sério. A partir dos 40 tem que fazer o exame periódico. Não tem como fugir disso. A gente saber como está a situação. E é uma obrigação, um dever nosso. Que quando a coisa generalizar, aí não adianta mais, aí já vai para o brejo. As coisas já se foram embora. Quer ver uma coisa? O câncer. Geralmente, quando a pessoa sente uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ele vai para o analgésico, né? Toma um remedinho aqui, um remedinho ali, aí parou a dor, diminuiu a dor, ele prossegue de novo. E aí até que um dia aquilo vira um tumor. E aquele tumor, ele se alastrou. Pronto, acabou tudo. Então precisamos nós fazermos reflexão sobre isso tudo. Nada que acontece conosco é por acaso. Como diz lá o apóstolo Paulo no capítulo 8, versículo, não foi memória, deve ser 28. Ele fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo tem um propósito. Uma coisa que nós temos que entender constantemente: nada fica fora da visão de Deus, nada fica fora do domínio de Deus. Quando nós, talvez, vivemos assim, como já falei anteriormente aqui, é como nós achássemos que Deus não está vendo nada disso. Não, Deus está vendo. E é por isso que às vezes Deus nos para. É justamente para poder a gente fazer reflexões. Porque no dia a dia, na agitação, como já vamos dizer aqui no 220, né, ninguém para fazer reflexão. Até para trabalhar tem que fazer reflexão. Vejamos mais um detalhe aqui desse salmo, vamos aprender mais um pouquinho sobre ele. O versículo 4. Quem da cova redime a sua vida, e a coroa de graça e coroa de graça e misericórdia. Quando ele fala aqui de quem da cova redime a sua vida, ele está falando de algo que ele estava vivendo. Ele estava agora vivendo um momento difícil da vida dele. Muito difícil. Ele estava vivendo agora como se estivesse já perecendo. Mas ele fala aqui que existe uma recompensa, porque a coroa, o que significa uma coroa hoje? Né? A coroa era muito usada para quê? Para beneficiar ou dar para alguém que recebeu que correu ou que venceu uma competição e ganhou essa competição. E agora, ele está dizendo assim, olha, por mais que eu esteja agora vivendo um momento difícil da minha vida,
eu vou correr, eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou lutar contra tudo para poder, porque eu sei que existe uma coroa de graça e uma coroa de misericórdia para mim. Você está entendendo? O salmista vivendo tudo isso. Aí no versículo 5, ele prossegue de novo. É ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a de águia. Ele está falando aqui da velhice. Ele está pensando justamente naquilo que todo mundo vai passar. Ninguém aqui vai ficar eternamente garotão. Né? Hoje está aqui alguns irmãos que já foram garotão, mas hoje não são mais garotão. Mas uma coisa que chama atenção aqui é que o próprio salmista, ele andando debaixo da misericórdia de Deus, ele está dizendo: eu vou, mesmo na velhice, vou viver como fosse jovem. Mentalidade jovem. Talvez o físico não vai mais funcionar como antigamente, né? Por exemplo, eu, quando vou jogar bola, né? Eu estou olhando para o gol e vou chutar a bola, né? A minha ideia é colocar a bola no ângulo. Mas tem que saber se a perna vai obedecer a ideia, né? Porque às vezes não obedece. Você chuta a bola não vai como você queria que ela fosse. Você não vai correr e driblar como fosse um garotão de 20 anos. Não faço mais isso. Eu com meus 20 anos eu corria muito. Já com 55 eu não faço mais isso mais. Mas você está entendendo? Mas o espírito, ele não pode envelhecer. O corpo sim. O físico, ele vai envelhecer. O físico vai se cansar. Mas o que está dizendo aqui é que o espírito tem que viver com a força como a da águia. Quer ver uma coisa interessante que eu notei aqui? A águia, na idade avançada, deixa eu ler direitinho, né? A idade avançada da águia é tão boa quanto a juventude da cotavia. O que é uma cotavia? Aquele passarinho, né? Ele é mais, a idade, quando a águia fica mais velha, ela fica mais vigorosa. Está dizendo o seguinte: eu, mesmo que eu esteja já na idade que não é mais para fazer aquilo que fazia os garotão, mas a minha alma, ela tem que viver como jovem. O que é uma alma velha, rancorosa, murmuradora? Daquelas pessoas que você fica perto dela. Lembra do Buscapé? Né? Lembra dele? Buscapé? Buscapé, velho! Aí ele murmurava em tudo. Isso é alma velha. Pessoas rancorosas, que vivem em função do passado, sabe? Você fez isso, né? Esquece o passado. Se renovam a cada dia. Tem casamento que parece que o casal não sai daquele erro do passado. Vive só em função dele. Tinha um jovem que um dia ele chegou para nós e disse que queria que a mulher deles, que ele estava procurando, né? Consertar o erro que ele cometeu, mas que a mulher dele, qualquer saidinha, já lembrava do erro. E começava aquela coisa, sabe aqueles pinguinhos da goteira? Pim, 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 aquele perturba, né? Bom, se você não desligar a torneira, aquele negócio vai ficar... Você nem dorme com aquilo, porque aquilo fica aquele pim no teu ouvido, né? Pim, 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 né, batendo, né? É assim, às vezes, as pessoas vivem em função do passado. Quando há perdão, quando há reconciliamento, não tem mais que lembrar o que aconteceu no passado. Tem que viver o presente e procurar viver feliz. E uma alma jovem, ela assim vai respirar. Alma velha não, alma velha vai reclamar. Tudo reclama. Tudo reclama.
A gente precisa aprender essas coisas na nossa vida. Vamos lá, o versículo 6, ele continua ainda, sabe? Ainda com o mesmo raciocínio. Ele fala assim, olha, o Senhor faz justiça e enxuga todos os oprimidos. Ele é o Senhor, é o Deus da justiça. Ele conhece o que é bom e como sabe resolver o nosso problema. E outra coisa, ele enxuga todos os oprimidos. Quando o que é uma pessoa oprimida? É uma pessoa presa a sentimentos. Então ele vai julgar isso. Ele vai olhar para dentro de você, ele vai procurar tirar aí essas coisas dentro de você. Ele julga, porque conhece todas as coisas. Diz a Bíblia que ele é o Deus que prova os nossos pensamentos, que esquadrinha o nosso coração. Está aqui, nosso amado irmão Marcos, sabe o que é isso aqui que é esquadrinhar? Por exemplo, está aqui essa igreja. Antes de fazer ela, o que ele fez? Esquadriou a casa, não é isso mesmo? Senão depois fica toda torta, né? Com a casa bem esquadrinhada, o piso fica certinho depois, né? Tudo dá certo. O Senhor faz isso com a gente. Antes de qualquer coisa, Ele vai esquadrinhar o nosso coração. Ele vai ir para os quatro cantos do nosso coração e vai buscar, ele vai ver qual é o problema. Tem coisas que a gente fica só nos efeitos, mas o Senhor, quando Ele olha para o nosso coração, Ele vai diretamente na causa do problema. E aí, vai nos libertar da opressão. A opressão, ela sempre vai querer nos levar, sabe, a uma série de situações. E uma delas, que hoje em dia é muito falada, é a depressão. O que é depressão? Depressão é um conjunto de situações que eu passei, que acabei eu me prendendo a essas situações, e isso me oprimiu, me sufocou, e agora eu não tenho saída para resolver o problema. Então, eu acho, isso, o depressivo, ele fala, eu acho que eu não tenho mais saída, e alguns deles, infelizmente, vão até ao suicídio. Por quê? Porque se deixam acumular. Depressão é um acúmulo de sentimentos e de situações que a qual passaram na vida. É por isso que tem que ser muito bem tratado, muito bem cuidado. As pessoas têm que ter paciência com os depressivos. E aqui, ele está falando desse tipo de pessoas. Ele julga os oprimidos. Ele julga essas pessoas. E ele faz justiça para ajudar elas a se levantarem. Vamos prosseguir. Manifestou o seu caminho a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Agora ele começa a falar o que é, usando o exemplo de Moisés lá no deserto. Ele fala, ele manifestou os caminhos a Moisés. Gente, eu falei aqui inicialmente, vou até ser repetitivo o que eu vou falar aqui agora, mas o deserto, ele foi ali a maior prova e evidência do poder de Deus. Não tem outro lugar, amado, onde Israel viu tanto poder, tantas maravilhas do que no deserto. É justamente lá que Deus, quando Deus nos leva, aonde Ele quer se manifestar em nós. Sabia que Deus quer manifestar em você? Na bonança é complicado Ele fazer isso, mas na adversidade Ele vai querer se manifestar em você. E se manifestando em você, você vai ver o poder de Deus, as maravilhas de Deus sobre a tua vida. Essa relação, aqui no versículo 8, né, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio e irar-se. Irmãos, imagine se o Senhor não fosse bondoso e fosse tardio em irar-se com o povo de Israel. Gente, o pessoal lá é meio chato, né? Viram o mar vermelho se abrir? Chegaram no determinado lago, onde a água era amarga, foi lá e Deus mandou Moisés lá e orar e botar a vara lá, e ele foi lá e colocou, a água voltou, ficou doce, agradável. A coluna
a coluna ela, de nuvem, ela guiava Israel de dia, a coluna de fogo guardava Israel à noite. Que coisa maravilhosa. Até nisso Deus pensou. Tem um detalhe muito importante que eu não falei aqui agora, que quando Deus abre o mar vermelho, ele é tão cuidadoso, tão detalhista com o seu povo, para abençoar o teu povo, que ele seca o lugar aonde Israel vai passar. Ele vai, diz a Bíblia, que a sua narina, ele sopra sobre o chão e seca. O povo passa em pé a seco no meio do mar vermelho. Tem coisa melhor do que isso? Você saber que Deus tem esse cuidado conosco. Lá em Jericó, lá em Gibeão, eu não lembro se é Gibeão agora, eu sei que lá em Josué, né? Josué fala que quando ele estava lutando contra os seus inimigos, e o sol estava tardando já para poder acabar, Josué ora e o sol não se apaga, o tempo fica claro, para que o povo pudesse vencer aquela batalha. Você está entendendo, mano? O cuidado de Deus para nós. Vamos prosseguir aqui. Ó, versículo 9. Não repreende perpetuamente, e nem conserva para sempre a sua ira. Imagine se o Senhor fosse nos repreender todas as vezes que errarmos. Imagine só. Olha para você mesmo. O que o Senhor faria por você? Imagine, eu começo a olhar, quando eu li esse versículo aqui, eu dei glória a Deus, né? Eu agradeci a Deus, que o Senhor não fosse tão misericordioso, se Ele me repreendesse, todas as vezes que eu falasse alguma coisa, ou que eu errasse algumas coisas, eu estava hoje consumido, não existia mais. Mas o Senhor, além de não nos repreender, como diz aqui o texto, perpetuamente, além disso, ele conserva para sempre a sua ira. Ele se segura, ele se domina para poder não se irar diante dos nossos erros. Vamos lá, versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Imagine só, se o Senhor fosse retribuir a mim e a você por tudo que nós fazemos para Ele. O negócio ficaria feio, né? Acho que ninguém estaria mais vivo aqui. Todo mundo estaria consumido mesmo. Não estaria. Mas eu falo isso por mim. E todos nós temos que reconhecer isso. O Senhor, Ele não vai retribuir. Eu erro, o Senhor, Ele está ali pronto para nos perdoar. Vamos lá, versículo 12. Como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha só, eu grifei aqui, dos que o temem. Então, está aqui 4 pais, né? Não, 4 não, tem 5 eu, né? Eu estou errando eu aqui, né? 5 pais. Todos nós aqui sabemos o quanto nós fazemos para os nossos filhos. Porque quando você vai trabalhar, você vai trabalhar para poder você ganhar dinheiro. Alguém aqui guarda o dinheiro para você? Você recebe o salário, o que você vai fazer? Você vai ajudar o teu filho, se compadecer do seu filho. Todos nós trabalhamos para isso, né? Você vai lá, compra roupa para os teus filhos, compra alimento para os teus filhos, tem uma casa, constrói essa casa para os teus filhos. Se fosse assim, que nós fazíamos? Um quarto só, não é? Fazer um quarto só. Lá em casa, irmãos, o negócio é mais abusado, né? Lá em casa o negócio é mais profundo. Lá, a nossa filha tomou conta da casa toda nossa, né? Nós tínhamos, na nossa casa tínhamos 2 quartos, agora só tem um só, Marcos. Não tem mais 2. Ela ficou com 2 quartos, nós ficamos só com 1. Né? E assim vai por diante. Mas a gente não se importa com isso. Quem é pai, ele sabe que tudo que nós fazemos é por benefício dos nossos filhos. Eu estou lá tranquilo, de repente, pai, dá para me levar ali? E vai o pai, né, se compadecendo do seu filho, levar a filha lá, a filha cá, e assim vai por diante.
assim também é o nosso Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Tem uma história que fala que numa determinada ilha, tribo indígena, um missionário foi ensinar para os indígenas, é assim que fala, né? A oração do Pai Nosso. E ali ele começava: Pai Nosso que está no céu. E aí aquela índia, né, ela não saía da primeira frase do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. E ele queria prosseguir, ela não queria mais sair dali. Então ele perguntou para ela: por que você não sai daqui? Vamos ler o Pai Nosso todo. Ela disse: não. Só o fato de eu dizer Pai Nosso que está no céu, as demais coisas não me importa mais. O que importa é que Ele é meu Pai, que eu vou fazer tudo que Ele quer que eu faça para agradá-lo. O missionário ficou encantado com a atitude daquela menina. É assim também conosco, deveria ser conosco, né? Pai Nosso, essa palavra é tão significativa, que fala que não é um Pai somente meu, é um Pai Nosso, é o Pater Irmão, né? Como diz lá no grego, é o Pai que sempre está disposto a atender. Jesus até deixou uma palavra que, se o Pai, né, nós que somos pais carnais, somos humanos, nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai que está no céu, que Ele vai poder nos dar. Irmãos, entenda uma coisa: Deus quer que você seja feliz, isso já basta. Vamos prosseguir? Versículo 11. Mas só que um detalhe, ele fala aqui: o Senhor é como o Pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, né? Também não adianta também, né, o Senhor se compadecer de alguém que a qual não teme a Ele, que o Senhor que não respeite Ele, que não visa Ele, que não honra Ele. Existe um princípio, o primeiro mandamento com promessa é o mandamento dizer: olha, honrar o teu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com mandamento com promessa. Porque quando você honrar a Deus, você já vai ser próspero. Honrar a Deus é você priorizar Deus em tudo na sua vida. É você pensar, é você procurar fazer a vontade dele, procurar qual é a vontade dele. Vamos lá, versículo 11. Versículo 12, perdão. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Já viram como é que é o nosso, né, aqui está o Ocidente e o Oriente. Eles estão completamente opostos. Não tem como. O Ocidente e o Oriente só tem acesso ou ao norte ou ao sul, mas não tem acesso nem ao Ocidente ao Oriente e nem ao Oriente ao Ocidente. Então ele está falando o seguinte: assim o Senhor vai afastar de nós, Ele afasta de nós todas as nossas transgressões. Que coisa maravilhosa. Tudo que Ele quer é que você não peca mais. Tudo que Deus quer é levá-lo para junto de ti. Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou para lá preparar lugar para vocês. Que coisa importante, coisa linda. O trabalho de Deus, a preocupação de Deus em preparar um lugar para vocês. Vamos lá, versículo 13. Agora versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe muito bem, né? E aqui, ele fala aqui, né, usando o pó. Nós fomos criados do pó. Uma coisa é certa, irmãos. Uma vez que fomos criados do pó, e do pó vamos voltar.
Não existe nada, mano. Ninguém é diferente de ninguém. Eu sou igual a vocês. Eu até errei aqui que eu pulei o versículo 11, mas depois os irmãos lêem com calma o versículo 11. Vocês estão observando a coisa? Nós somos iguais um ao outro. E aqui ele está lembrando o seguinte: eu sei que vocês são um pó. Eu conheço a estrutura de vocês. Eu sei o que eu estou fazendo. Não vamos querer ensinar. Lembra de Jó? Jó questionou Deus aqui, questionou Deus ali. E no finalzinho ele disse: olha, quando eu criei o mundo, aonde, Jó, você estava? Então ele estava mostrando para nós o seguinte: você quer mexer numa área que somente pertence a mim. Queridos irmãos, Deus tem o controle da nossa vida. Não precisa se preocupar com isso. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que você aguenta. Já viu aquela atividade de oração? A pessoa passa por luta, geralmente ela fala assim, né? Senhor, não aguento mais. Não aguento mais. Senhor, não estou me aguentando mais. Senhor, eu vou parar. Sabe que no final das contas ele não para e está sempre falando a mesma coisa. Todo dia ele fala a mesma coisa. Ele fala que não está aguentando mais, não. Ele fala que não aguenta mais, mas ele está ali, falando que não aguenta mais e está continuando a caminhar. Por quê? Porque o Senhor vai permitir algo que somente nós suportamos. Deixa eu ler esse versículo aqui, que é 1 Coríntios 10, 13. Eu quero ler para os irmãos, para que os irmãos vejam como é que é uma coisa interessante para nós. Olha só, olha o que ele diz. Paulo diz aqui: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Ele sabe se você suporta ou não. Ele sabe disso. Fique tranquilo. Se você está vivendo esse momento difícil da sua vida, é porque Deus sabe e Ele conhece a sua estrutura e sabe que você vai conseguir chegar lá. Mas uma coisa é certa, é lembrarmos sempre que nós somos pó. Versículo 15. Olha o que ele diz aqui. Quanto ao ser humano, ó, escute só, hein? Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Versículo 16. Mas, soprando, o que acontece? Nela o vento desaparece e não conhecerá, e daí diante o seu lugar. Olha a comparação que ele faz do ser humano. Ele fala que nós, somos como uma florzinha, uma erva. Tá bonita, né? Olha lá, quem gosta muito de cultivar flor, sabe disso, né? Chega lá, né, irmãos? Bonitinha, toda belezinha, saindo as flores, fica tudo feliz, né, irmã? Né? As irmãs ficam tudo bonitinho, que lindo! Aí vem um vento, sopra. O que acontece com aquela flor? Ela desaparece. Está vendo quem é eu e você? Somos assim. Hoje estamos bem. Amanhã desaparecemos. Então ele começa a mostrar para a gente, o salmista, aqui no versículo 17, olha o que ele fala. Mas eu sou assim, não sou? Como uma erva, como uma flor. No versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. O que me segura aqui é o quê? A misericórdia do Senhor. Vamos ler o que Isaías fala. Os irmãos discutem somente o que Isaías fala lá no capítulo 40, versículo 6 a 8. Olha só.
Uma voz diz: proclame! E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Nós reconhecermos que somos isso e ficarmos dentro da palavra de Deus, porque as flores caem, as ervas secam, mas quem está na palavra de Deus permanecerá para sempre. Que coisa melhor do que isso? É por isso que temos que ficar aqui. É por isso que ele fala aqui no versículo 17, no finalzinho, sobre os que temem, os que a qual estão dentro da palavra, os que temem a palavra do Senhor. Vamos prosseguir? Versículo 18: para os que guardam a sua aliança, para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Isto é, o Senhor, lá em Gênesis, com Noé, quando ele permitiu a grande chuva, e quando termina tudo, o que ele faz? Ele faz uma aliança com o povo, uma promessa, e essa promessa está sobre a sua vida, sobre a minha vida. O diabo, quando pensou que iria acabar com o ser humano, com a raça humana, e iria levar o povo tudo para o inferno, Deus disse para a serpente: sobre ti colocarei inimizade entre ti e a mulher, e a semente da mulher pisará na sua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Existe uma promessa, que a qual vai destruir você, serpente de Satanás. E ela veio. Se chama Jesus. Você está em Jesus? Você tem Jesus? Então escute somente o que Paulo diz: nenhuma condenação há. Somos seguros. Não tem aquela coisa? Não vou dizer que seja isso uma lógica, mas em tese é assim que funcionam as coisas. Você está passando por um lugar ermo, escuro, sozinho, aí vem uma autoridade militar, alguém que está ali sendo pago para te proteger, certo? Se acontecer, você vai, eu estou seguro. É claro, os irmãos estão olhando para minha cara e dizendo: mas pastor, não é assim que funcionam as coisas não hoje em dia. Não, eu estou dizendo em tese, tá bom, amado? Estou dizendo em tese. Eu sei que na prática, às vezes, isso não funciona muito isso não, mas em tese é assim que funciona. Olha só o que diz aqui mais abaixo. Olha, versículo 19: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus está no céu. Quem está no alto tem a visão melhor, não é isso mesmo? É assim que funcionam as coisas? Estou olhando vocês todos. Eu tenho domínio. Desse aqui está tudo no controle, no meu controle, diz Deus. Aí o salmista começa a falar assim: bendiga-me, no versículo 20, bendiga ao Senhor, os seus anjos, valorosos de poder, e executam as suas ordens. Irmãos, eu queria lembrar que os anjos, eles só são chamados para a única coisa aqui nessa terra: para nos guardar. Quer ver? Hebreus capítulo 1, versículo 14. São todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles estão aqui para guardar você. Irmão, se não fosse os anjos de Deus a nos guardar, ninguém estaria aqui. Essa é a certeza. Mas nós estamos aqui,
É porque o Senhor enviou o Salmo 34, e agora eu esqueci agora o Salmo, versículo 6, não sei, acho que 34, versículo 6, ou 37, versículo 6. Irmão, diz assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Anjos, somente para isso. No Antigo Testamento, muitos às vezes interpretam isso de uma forma negativa, falando que os anjos falavam com o povo. Não, não eram os anjos que falavam com o povo, era Deus, intermédio dos anjos, que falava, intermédio, que falava com a gente. Na teologia, né, os teólogos chamam isso de teofania, aparição de Deus. Por exemplo, temos Abraão, que falou com os anjos, não falou com os anjos, falou com Deus. Temos ali Josué, que falou com aquele varão, o anjo estava com as patas apanhadas. Temos o Jacó, que lutou contra o anjo. Ele não lutou contra o anjo, ele lutou contra Deus. Então, é assim que era feito o Antigo Testamento, é assim que Deus se manifestava no Antigo Testamento. Hoje não tem mais isso. Hoje a presença de Deus é intermédio da pessoa do Espírito Santo, e a salvação vem intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Somente é assim que funciona hoje. Deus fala intermédio de Jesus, como diz lá em Hebreus. Então, vejamos aqui que agora ele tem consciência que existem legiões de anjos o guardando. Tem uma passagem na Bíblia, quando, capítulo 6, se faz memória, de 2 Reis, quando Eliseu, quando o rei lá soube que Eliseu Deus estava revelando algo para ele, para poder, eles não botar, ele fazia um tocaia para poder pegar o povo de Israel na tocaia, e Deus revelava a Eliseu que estava fazendo isso. O rei ficou furioso: vamos lá acabar com esse homem chamado Eliseu. Quando chegaram lá, Geazi, o rapaz, acho que é Geazi mesmo: Senhor, Eliseu, profeta, existe lá milhares de soldados vão nos matar. Eliseu, calmo, porque Eliseu estava debaixo da misericórdia de Deus. Eliseu, calmo, rapaz, maior é o que está conosco do que está com eles. Fique tranquilo. Que isso, mas eu fico imaginando aquele jovem: mas Eliseu, que maior? Somos 2 contra uma multidão. Maior que está conosco. Aí Eliseu ora: Senhor, abre os olhos desse jovem. Quando ele abre os olhos, o Senhor abre os olhos dele, ele vê carruagens de fogo ao redor deles para os guardar. Talvez você não veja isso, porque nós às vezes estamos tão limitados à nossa visão natural, que a gente não tem ideia que existem legiões de anjos nos guardando de todo o mal. Me lembro uma vez, eu estava no trabalho de oração, o Senhor me deu uma visão de anjos rodeando o terreno da igreja. A igreja estava em construção na época. E aí, fiquei tranquilo. O Senhor falou, está falado, né? Ele mandou os anjos, né? Não tem problema nenhum. E aí chegou o rapaz lá em casa: pastor! Entraram na igreja, entraram no quartinho da ferramenta. Aí eu fiquei furioso. Jesus, o senhor me mostra uma coisa e faz outra? Não acredito nisso. E fui para lá: eu quero ver isso. E fui para lá, e fui lá: Senhor, não estou entendendo isso aí não, o Senhor permite uma coisa dessa? O Senhor me mostra que tem anjos guardando, o Senhor permite o Satanás entrar lá nas coisas que é sua? Estamos ali trabalhando em seu favor? Não. Chega lá, parei, cruzei os braços. O quartinho onde guardava a ferramenta, meu Marcos, era um quartinho que até um sopro derrubava ele. Até um sopro. Parece que pegaram, quando colocaram o basculhante lá na parede, parece que botaram, foi massa sem cimento. Só poderia ser. E aí eu vi que alguém mexeu no local.
E eu comecei a observar, sabe? E vi que os matos que tinha muito mato do terreno do lado, estavam todos amassados. Eu falei assim, peraí, tem um negócio estranho aqui. Senhor, me explique isso, por favor. E eu ali em oração, todo mundo lá ao meu redor, eu estou orando a Deus, falando com Deus. Me explique isso, Senhor. E a voz falou no meu ouvido. Eles tentaram entrar assim. Mas quando eles entraram, eles viram o meu anjo com a espada, guardando esse lugar. Eles caíram aí, está vendo o mato aí deitado? Eles que caíram no mato aqui desesperados. E foram embora. E aí alguém me contou que no vizinho de frente, aonde estava, né, onde estava esse quartinho das ferramentas, as pessoas estavam com a porta entreaberta, olhando o movimento nosso lá fora. Incrível que pareça, não vou dizer que sejam eles que fizeram isso, né? Estou falando aqui em tese. Eles, depois desse episódio, eles saíram da casa. Saíram da casa. E ninguém mais se viu falando nessas pessoas mais. Então, irmãos, temos que ter certeza disso. Que Deus está nos guardando. Que Deus está guardando a nossa família. Um dia eu falei isso com o meu genro, uma vez que eu estava aquela pandemia de Covid, onde morriam aqui, morria ali. Eu falei assim, olha, a minha família está debaixo da proteção de Deus, porque eu oro assim. E você está na família, faz parte da proteção, entrou no pacote. E graças a Deus, assim permanece até hoje lá. Então tem anjos nos guardando. Deus é tão misericordioso que Ele sempre está enviando os seus anjos para poder pelejar por nós, para lutar por nós. Você pensa o quê, amados? Que nós estamos na estrada porque eu sou motorista bom, o Silvio é motorista bom? Negativo, nós não dirigimos nada, é que nos guarda é Deus. É Ele que nos protege, Ele que protege a nossa família. Você pensa que nós vamos sair para trabalhar e nossa família fica lá à mercê deles, à mercê de tudo, mas Deus tem guardado a nossa família. Isso se estende a todos. E se você quer entender isso, então pratique esses atos de Deus na sua vida. Teme a Ele. Andando debaixo da misericórdia de Deus é temê-lo. Andar debaixo da misericórdia de Deus é você acreditar que Deus tem o controle da sua família, da sua vida, de tudo. É hora de nós acordarmos sobre isso, despertarmos sobre isso. Como diz lá, Jeremias, capítulo 3, versículo 22. A misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Está aqui, no Salmo 103, explica por que Jeremias falou isso. Porque ele estava andando debaixo das misericórdias de Deus. E tem detalhe, amados. Jeremias, quando disse isso, ele estava vendo destroços que os babilônios fizeram, deixaram lá em Babilônia, em Israel, em Jerusalém. Imagina só, você andando na sua cidade natal, ver casas quebradas, muita gente mortas, e dizer: a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. E elas não têm fim. Não tem fim. Isso é motivo de nós louvarmos a Deus. Se você ainda você não teve ainda ciência do que é o motivo de você louvar ao Senhor, eu trago para você hoje essa mensagem, justamente para que você saiba que nós temos motivo de sobra para louvar a Deus, para viver em paz uns com os outros. É Ele que perdoa, é Ele que cura, é Ele que abençoa. E o Salmo termina, e ele termina o Salmo da mesma forma que ele começou. Versículo 22. Bendiga, ó Senhor, todas as suas obras,
em todos os lugares, sob o seu domínio. Bendiga a minha alma, ó Senhor. Louve minha alma, ó Senhor. Vamos curvar nossa cabeça? Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai amado, por esse momento. Pedimos ao Senhor que venha nos abençoar a cada dia. Que venhamos, ó Deus amado, ser despertados e conscientes do que o Senhor é o Deus misericordioso, compassivo, que sempre está pronto para nos ajudar, a nos abençoar, a nos guardar. Que o Senhor trabalhe aqui nesse lugar de uma forma extraordinária. Nós somos seus, Senhor. O Senhor Espírito Santo é o Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento venha trabalhar em nós, ó Deus. Conhece nosso coração, que esquadrinha o nosso coração, que prova os nossos pensamentos. Nós te louvamos por esta noite, por tudo que tem falado conosco neste lugar, em nome de Jesus. Amém.